A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 352º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro de Hebreus. E hoje eu trago os capítulos 1 a 4. Mas antes, vamos compreender a mensagem do livro. Autor: desconhecido. Tema: o melhor concerto. Data: cerca de 67 a 69. Considerações preliminares. Este livro foi destinado originalmente aos cristãos de Roma. O seu título, nos manuscritos gregos mais antigos, diz apenas aos hebreus. Seu conteúdo, no entanto, revela que foi escrito a cristãos judeus. O emprego que o autor fez da Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, nas citações do Antigo Testamento, indica que os primeiros leitores foram provavelmente judeus de idioma grego, que viviam fora da Palestina. A expressão "os da Itália vos saúdam", que está no capítulo 13, versículo 24, significa provavelmente que o autor escrevia para Roma, e que na ocasião inclui saudações de crentes italianos que viviam longe da pátria. Os destinos podem ter sido igrejas em lares da comunidade cristã de Roma, das quais algumas estavam a ponto de abandonar a fé em Jesus e voltar para a antiga fé judaica, por causa da perseguição e do desânimo. O escritor não se identifica no título original, nem através do livro, embora fosse bem conhecido dos seus leitores. Por alguma razão perdeu-se a sua identidade ao findar seu século I. Posteriormente, na tradição da igreja primitiva, nos séculos 2 a 4, surgiram muitas opiniões diferentes sobre o possível escritor de Hebreus. A opinião de que Paulo haja sido o autor não tinha aceitação no século V. Muitos eruditos conservadores descartam a autoria de Paulo, uma vez que o estilo esmerado e alexandrino do autor, seus embasamentos na Septuaginta, sua maneira de introduzir as citações do Antigo Testamento, seu método de argumentar e ensinar, a estrutura da argumentação e a omissão da sua identificação pessoal são características muito diferentes das de Paulo. Além disso, enquanto Paulo sempre apela à sua revelação recebida diretamente de Cristo, esse escritor demonstra ser um dos cristãos da segunda geração, os quais o Evangelho fora confirmado por testemunhas oculares do ministério de Jesus. Entre os homens mencionados nominalmente no Novo Testamento, a descrição que Lucas oferece de Apolo, em Atos capítulo 18, versículos 24 a 28, ajunta-se melhor ao perfil do escritor de Hebreus. Deixando de lado o nome do escritor de Hebreus, uma coisa é certa: ele escreveu na plenitude do Espírito e com entendimento, revelação e autoridade apostólicos. A ausência de qualquer referência em Hebreus à destruição do Templo de Jerusalém e do seu culto levítico é um forte indício que o autor escreveu através de 70 depois de Cristo. Propósito: Hebreus foi escrito principalmente para os cristãos judeus que estavam sob perseguição e esmorecimento. O escritor procura fortalecê-los na fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e finalidade da revelação e redenção da parte de Deus em Jesus Cristo. Demonstra que as disposições divinas para a redenção vistas no antigo concerto cumpriram-se e tornaram-se obsoletas pela vinda de Jesus e pelo estabelecimento de um novo concerto, mediante a sua morte vicária. O escritor anima seus leitores, primeiro, a manterem firme sua confissão em Cristo até o fim. Segundo, a prosseguirem para a maturidade espiritual. E terceiro, não volverem ao estado de condenação caso abandonem a fé em Jesus Cristo. Visão panorâmica. Hebreus parece mais um sermão do que uma epístola. O autor descreve sua obra como uma palavra de exortação.
Contém 3 divisões principais. Primeiro, Jesus, o poderoso Filho de Deus, é declarado a plena revelação de Deus à humanidade, maior do que os profetas, do que os anjos, Moisés e Josué. Nesta divisão do livro, ocorre uma advertência solene no tocante às consequências do abandono da fé ou do endurecimento do coração pela incredulidade. A segunda divisão apresenta Jesus como sumo sacerdote, cujas qualificações, caráter e ministério são perfeitos e eternos. Há uma solene advertência para quem permanecer espiritualmente imaturo ou mesmo cair depois de se tornar participante de Cristo. Terceiro, a divisão final admoesta enfaticamente os crentes a perseverarem na salvação, na fé, no sofrimento e na santidade. Características especiais. 8 características afloram neste livro. Primeiro, o Novo Testamento é único quanto à sua estrutura. Começa como tratado, desenvolve-se como sermão e termina como carta. Orígenes. Segundo, é o texto mais refinado do Novo Testamento, abeirando-se do estilo do grego clássico, mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento, com exceção, quiçá, de Lucas, em Lucas capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Terceiro, é o único escrito do Novo Testamento que desenvolve o conceito do ministério sumo sacerdotal de Jesus. Quarto, a cristologia do livro é ricamente variada, apresentando mais de 20 nomes e títulos de Jesus. Quinto, sua palavra-chave é melhor, 13 vezes. Jesus é melhor do que os anjos e todos os mediadores do Antigo Testamento. Ele provê melhor repouso, conserto, esperança, sacerdócio, expiação pelo sacrifício vicário e promessa. Sexto, contém o principal capítulo do Novo Testamento a respeito da fé. Sétimo, está repleto de referências e alusões ao Antigo Testamento que oferece um rico conhecimento da interpretação cristã primitiva da história e da adoração no Antigo Testamento, mormente no campo da tipologia. E oitavo, adverte mais do que qualquer outro escrito no Novo Testamento contra os perigos da apostasia espiritual. A inspiração do dia em Revelação. No livro de Hebreus, capítulo 1, destaco: falou-nos pelo Filho. Vamos compreender a mensagem nos versículos 1 e 2. Esses 2 primeiros versículos estabelecem o tema principal deste livro. No passado, o instrumento principal de Deus para a revelação foram os profetas, mas agora ele tem falado ou se revelado pelo seu Filho Jesus Cristo. É o supremo sobre todas as coisas. A palavra de Deus falada diante seu Filho é final. Ele cumpre e transcende tudo o que foi anteriormente falado da parte de Deus. Absolutamente nada, nem os profetas, nem os anjos, têm maior autoridade do que Cristo. Ele é o único caminho para a salvação eterna e o único mediador entre Deus e o homem. O escritor de Hebreus confirma a supremacia de Cristo ao enumerar dele 7 grandes revelações. No versículo 3 destaco: assentou-se à destra. Depois de Cristo ter efetuado o perdão dos nossos pecados, mediante a sua morte na cruz, assumiu seu lugar de autoridade à destra de Deus. A atitude redentora de Cristo no céu envolve seu ministério de mediador divino, de sumo sacerdote, de intercessor e de batizador no Espírito. Mais excelente que os anjos. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Jesus é superior aos anjos pela mesma razão que ele é superior aos profetas. Ele é o Filho. Os anjos desempenham um papel importante na ortoga do concerto do Antigo Testamento. O autor, escrevendo aos judeus crentes, estabelece a superioridade de Cristo sobre os anjos, recorrendo ao Antigo Testamento. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade.
Preste atenção na mensagem no versículo 9. Não basta o crente amar a justiça, ele deve também aborrecer o mal. Vemos esse fato claramente na devoção de Cristo à justiça e na sua aversão à iniquidade, na sua vida, no seu ministério e na sua morte. Primeiro, a fidelidade de Cristo ao seu Pai enquanto ele estava na terra, conforme ele demonstrou pelo seu amor, a justiça e a sua aversão à iniquidade, é a base para Deus ungir seu Filho. Da mesma maneira, a unção do cristão virá somente à medida que ele se identificar com a atitude do seu Mestre para com a justiça e a iniquidade. Segundo o amor do crente, a justiça e seu ódio ao mal crescerá por dois meios. Ponto número 1. Crescimento em sincero amor e compaixão por aqueles cujas vidas estão sendo destruídas pelo pecado. E ponto número 2. Por uma sempre crescente união com o nosso Deus e Salvador, do qual está dito: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Dos anjos. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Anjos, do hebreu malak, do grego angelos, significa mensageiro. Os anjos são descritos como mensageiros e servos de Deus, criados antes da terra. No capítulo 2, destaca os versículos 1 a 3, para que em tempo algum nos desviemos delas. Uma das razões por que o escritor de Hebreus destaca a superioridade do Filho de Deus e da sua revelação sobre a dos profetas e dos anjos é enfatizar diante dos que experimentaram a salvação em Cristo, que deve levar muito a sério o testemunho e doutrina originais de Cristo e dos apóstolos. Por isso devemos dar muita atenção à palavra de Deus, ao nosso relacionamento com Cristo e à direção do Espírito Santo. Primeiro, a negligência, o descuido ou a falta de interesse é desastroso. O crente que, por negligência, desconhece a verdade e os ensinos do Evangelho, corre o grande perigo de ser arrastado rio abaixo, além do porto seguro, onde não há mais segurança. Segundo, assim como todos os endereçados de Hebreus, todo cristão é tentado a tornar-se indiferente para com a palavra de Deus. Por causa de descuido e desinteresse, é fácil começarmos a prestar menos atenção às advertências de Deus, cessarmos de perseverar em nossa luta contra o pecado e, aos poucos, desviar-nos do Filho de Deus, Jesus Cristo, testificando Deus com ele. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Espírito Santo, através do escritor de Hebreus, reafirma que Deus confirmou e aprovou a mensagem do Evangelho com sinais, prodígios, milagres e dons do Espírito Santo. Depois da sua ressurreição, Cristo prometeu que a confirmação milagrosa da mensagem do Evangelho acompanharia todos aqueles que crescem. Deus deseja que o testemunho do crente seja mais do que simples palavras. Ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Neste mundo caído, dominado por Satanás, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo. Porém, Jesus já está coroado de glória e de honra no céu. E isso significa que os poderes malignos do mundo estão condenados à ruína total e ao julgamento. Provar-se a morte por todos. Preste atenção na mensagem no versículo 9. Cristo experimentou a humilhação e o sofrimento da morte em favor de todos. Sua morte não foi uma expiação limitada, segundo afirmam alguns, posto que ele suportou o castigo dos pecados de toda a humanidade. Sua morte é eficaz em favor de todos quantos o aceitam. Consagrar-se pelas aflições. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Isso não significa que Cristo precisava tornar-se moral e espiritualmente perfeito. O que foi aperfeiçoado foi seu papel de príncipe ou guia, aquele que vai adiante para abrir caminho para os outros seguirem. Ele somente poderia ser o Salvador perfeito de todos quantos creem, se, primeiramente, suportasse o sofrimento e a morte como ser humano. Sua obediência e morte na cruz qualificaram-no
como o representante perfeito da humanidade caída e para levar sobre si a penalidade do pecado em favor deles. O que santifica? Preste atenção na mensagem no versículo 11. O que santifica é Cristo, e os que são santificados são os que foram redimidos da culpa do poder do pecado e separados como o povo de Deus. A consagração de Cristo para morrer por nós abre o caminho para a nossa santificação. Participam da carne e do sangue. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Porque aqueles que Jesus veio redimir são carne e sangue, isto é, são humanos. Ele também teve que tomar sobre si a natureza humana, pois somente como ser humano genuíno ele teria as qualificações para redimir a raça humana do poder de Satanás. Cristo morreu para destruir o poder de Satanás sobre aqueles que creem e para livrá-los do temor da morte, ao prometer-lhe a vida eterna com Deus. Misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Preste atenção na mensagem no versículo 17. Cristo se tornou um com a humanidade a fim de se tornar sumo sacerdote e, assim, representar os crentes diante de Deus. Primeiro, nesse ministério, a morte do Filho faz expiação ao remover a ira de Deus contra nós por causa dos nossos pecados. Como resultado, agora podemos aproximar-nos de Deus com confiança. Segundo, o Filho, com misericórdia, compadece-se de nós quando somos tentados e nos socorre, porque Ele, como ser humano, experimentou sofrimento, provações e tentações, porém, sem pecar. Ele pode socorrer. Preste atenção na mensagem no versículo 18. Quando somos tentados a afastar-nos de Deus e a nos entregar ao pecado, devemos orar a Cristo, pois Ele triunfou sobre a tentação e agora, como nosso sumo sacerdote, promete que nos dará força e graça suficiente para resistirmos ao pecado. Nossa responsabilidade é nos aproximarmos dele nos tempos de aflição. Sua responsabilidade é socorrer-nos em tempos de necessidade. No capítulo 3, destaca o versículo 1, Irmãos Santos. Hebreus provavelmente foi escrito a um grupo de cristãos judeus que, depois da sua conversão a Cristo, foram submetidos à perseguição e ao desânimo. Que os destinatários de Hebreus eram verdadeiros cristãos, nascidos de novo, fica claro pela referência abaixo. Ponto número 1. Do capítulo 2, dos versículos 1 a 4, fala do perigo de se desviarem da salvação. Segundo, em capítulo 3, versículo 1, os leitores são chamados irmãos santos, participantes da vocação celestial. E terceiro, no capítulo 3, versículo 6, onde são chamados a casa de Deus. Ainda no versículo 1 destaco apóstolo e sumo sacerdote. Segundo o antigo concerto, Moisés era o apóstolo, isto é, pessoa enviada por Deus em sua autoridade, e Arão, o sumo sacerdote do povo de Deus. Agora, sob o novo concerto, esses dois ofícios, apostólicos e sacerdotal, estão reunidos na pessoa de Jesus. Se conservarmos firme até o fim. As declarações condicionais de Hebreus merecem atenção especial, porque advertem que a salvação é condicional. Primeiro, a segurança do crente em Cristo é mantida somente enquanto ele coopera com a graça de Deus, perseverando na fé e na santidade até o fim da sua existência terrena. Essa verdade foi enfatizada por Cristo e é uma admoestação repetida em Hebreus. Segundo, a salvação assegurada aos membros da igreja que deliberadamente pecam nas igrejas, hoje tão em voga em alguns círculos, não tem lugar no Novo Testamento. Diz o Espírito Santo. Preste atenção na mensagem no versículo 7. Assim como os demais escritores do Novo Testamento, o escritor de Hebreus considera as Escrituras, no sentido final e pleno, como as palavras do Espírito Santo e não como meras palavras dos homens. Ao lermos a Bíblia, não devemos pensar que estamos lendo simplesmente Asminham, Mateus, Paulo, Pedro, etc.
mas as próprias palavras do Espírito Santo que revela a vontade de Deus para a igreja e para a nossa vida. Nos versículos 7 e 15, se ouvirdes hoje a sua voz. Citando o Salmo 95, dos versículos 7 e 11, o escritor se refere à desobediência de Israel no deserto, depois do êxito do Egito, como advertência aos crentes sobre um novo concerto, porque os israelitas deixaram de resistir ao pecado e de permanecer leais a Deus. Foram impedidos de entrar na terra prometida. Semelhantemente, os crentes do Novo Testamento devem reconhecer que eles também podem ficar fora do repouso divino se forem desobedientes e deixarem que seus corações se endureçam. Não endureçais o vosso coração. Preste atenção na mensagem no versículo 8. O Espírito Santo fala conosco a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Se formos indiferentes à sua voz, nossos corações se tornarão cada vez mais duros e rebeldes a ponto de se tornarem insensíveis à palavra de Deus ou aos apelos do Espírito Santo. A verdade e o viver em retidão já não serão prioridades nossas. Cada vez mais buscaremos prazer nos caminhos do mundo e não nos caminhos de Deus. O Espírito Santo nos adverte que Deus não continuará a insistir conosco indiretamente se endurecermos os nossos corações por rebeldia. Existe um ponto do qual não há retorno. Para se apartar do Deus vivo. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Neste livro, em intervalos regulares, o autor adverte seus leitores do perigo de se desviarem da fé. Exortai-vos uns aos outros todos os dias. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Muitos dirigentes deixam de exortar ou admoestar os crentes a continuarem na fé. Tais obreiros não pregam as reiteradas advertências dos apóstolos, do escritor de Hebreus ou do próprio Jesus. Não entrariam no seu repouso. Preste atenção na mensagem no versículo 18. A responsabilidade de o crente do Novo Testamento não entrar no repouso prometido por Deus é ilustrada pelos israelitas que deixaram de entrar na terra prometida após Moisés conduzi-los para fora do Egito. O escritor salienta duas coisas. Primeiro, os israelitas experimentaram o poder redentor de Deus. Viram as obras poderosas de Deus. Porém, se tornaram desobedientes, porque não queriam crer nas promessas de Deus, nem acatar as suas advertências. Por isso morreram no deserto e deixaram de entrar na terra prometida. Segundo, as experiências iniciais que os israelitas tiveram com Deus não garantiram sua chegada em paz a Canaã. Ao deixarem de perseverar, desprezaram sua única fonte de segurança, a graça, a misericórdia e a presença do Deus vivo. E por fim, capítulo 4, versículo 1, destaco: pareça que algum de vós fica para trás. Deixar de perseverar na fé e na obediência a Jesus resulta em deixar de alcançar o prometido repouso eterno no céu. Primeiro, a expressão pareça que algum de vós é falada à luz dessa possibilidade terrível e do juízo de Deus. Segundo, a perseverança na fé exige que continuemos a nos aproximar de Deus por meio de Cristo, com sincera resolução. Entramos no repouso. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Somente nós, que temos crido na mensagem salvadora de Cristo, entramos no repouso espiritual de Deus. Isso é, Cristo carrega nossos fardos e nossos pecados e nos dá o repouso do seu perdão, da sua salvação e do Espírito Santo. Mesmo assim, nesta vida, o nosso repouso é apenas parcial, porque somos como peregrinos que caminham com dificuldades na penosa estrada deste mundo. Ao morrermos no Senhor, entramos no seu repouso perfeito no céu. Resta um repouso. Preste atenção na mensagem no versículo 9. O repouso prometido por Deus não é somente o terrestre, mas também o celestial. Para os crentes, resta ainda o repouso eterno no céu.
Entrar nesse repouso final significa o cessar do labor, dos sofrimentos e da perseguição tão comuns em nossa vida nesta terra. Significa participar do repouso do próprio Deus e experimentar eterna alegria, deleite, amor e comunhão com Deus e com os santos redimidos. Será um descanso sem fim. Procuremos, pois, entrar. Preste atenção na mensagem no versículo 11. À luz da bênção gloriosa do estado eterno e da terrível sorte dos que não entrarão ali, o crente deve esforçar-se diligentemente para alcançar o lar celestial do povo de Deus. Isso requer nosso esforço em direção ao alvo celestial, apego à palavra e dedicação à oração. A palavra de Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 12. A palavra de Deus mostra quem vai entrar no repouso de Deus. Ela é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser para discernir se nossos pensamentos e motivos são espirituais ou não. Tem 2 gumes e corta, ou para nos salvar ou para nos condenar à morte eterna. Por isso, nossa atitude para com a palavra de Deus deve ser a chegar-nos a Jesus como nosso sumo sacerdote. E por fim, o versículo 16 destaco: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Porque Cristo se compadece das nossas fraquezas. Podemos chegar com confiança ao trono celestial. Sabemos que nossas orações e petições são bem acolhidas e ouvidas por nosso Pai Celestial. É chamado o trono da graça porque dele fluem o amor, o socorro, a misericórdia, o perdão, o poder divino, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo e tudo de que precisamos em todas as circunstâncias. Uma das maiores bênçãos da salvação é que Cristo agora é o nosso sumo sacerdote, conduzindo-nos até a sua presença pessoal, de modo que sempre podemos buscar a ajuda de que carecemos. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.